É isso? Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo. Tem um conteúdo especial aí para os vovós e para a vovó, para a gente poder matar essa saudade. Eu, inclusive, morrendo de saudade dos meus avós, que infelizmente alguns faleceram, outros moram na Bahia, mas ó, já deixo aqui meu grande beijo e carinho. Olha só. Gente, mais um Band de Mulher tá começando e hoje, como a gente já bem falou, é celebrado mundialmente o Dia do Avô e da Avó. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa data especial. Também tem dica de consumo consciente e segurança nas compras online, hein? Vamos prestar bem atenção. E vamos também lá no Belém do Pará te mostrar o novo clipe da Gretchen. Vem-se embora que o Band de Mulher já está no ar. Gente, a gente vai começar o programa hoje falando de consumo consciente. Derivado do consumo sustentável, o consumo consciente é aquele que cada escolha é feita pensando no impacto que terá no meio ambiente, na sociedade e até mesmo, ó, no nosso bolso. Eu quero te perguntar aí, você já parou para ver o quanto de energia elétrica a sua geladeira consome? Pois bem, que o repórter agora Juliano Dipp vai nos trazer uma super dica. Olha só. 7.000, 6, 5, 4.000. O preço de uma geladeira nova é de gelar a alma. Nessa loja, a mais barata custa mais do que 3 salários mínimos. Se não dá para economizar no preço do refrigerador, é possível pensar no gasto que ele vai te dar depois de instalado na sua casa. Por isso, fiquem atentos às especificações técnicas. A partir deste mês, todas as novas geladeiras que chegarem ao comércio brasileiro devem exibir a nova etiqueta de eficiência de energia. Com o avanço da tecnologia, o critério anterior precisou de uma atualização. O que acontece? As geladeiras, imagina que elas são uma caixa de isopor. Uma caixa de isopor com motor. Elas foram mudando. Então, hoje, as que são mais eficientes, elas têm um isolamento melhor. Então, a temperatura externa não afeta tanto a interna. Ela fica mantendo o frio e não desligando e ligando. Agora, a classificação A+++ é dada aos refrigeradores mais econômicos, que consomem 30% menos que o modelo convencional. A categoria A, com apenas 2 sinais de mais, representa economia de 20%. E A+, consome 10% menos energia do que as demais, que tem apenas a letra A. A nova etiqueta tem também um QR Code que permite acessar mais informações para auxiliar na escolha por um equipamento mais eficiente. O Ítalo gostou da novidade. Até agora que você comentou, estou olhando A++ aqui, eu nem sabia o que significava isso. Pode, de repente, significar uma economia no final do ano. Com certeza. O preço alto adiou os planos dele para trocar a geladeira. Mas é possível economizar no consumo mesmo com um eletrodoméstico antigo. Procure deixar a geladeira na temperatura mais baixa. Não guardar alimentos muito quentes. Mantê-la afastada da parede, com espaço nas laterais e longe do sol. Além de não deixar a porta aberta por muito tempo. E aí, anotaram as dicas importantes, hein, gente, para a gente consumir cada vez mais, pensando no nosso bolso e também na sustentabilidade do mundo inteiro, né? Mas olha só, a medicina avança, a expectativa de vida aumenta. E o que vai determinar como a gente vai chegar na terceira idade são os cuidados que a gente tem hoje, pensando a longo prazo, hein, gente? Nada melhor do que ouvir os médicos, o que eles recomendam e para evitar essas doenças que muitas vezes o coração atinge, né? Quem vai ajudar isso a reduzir esse risco, inclusive da demência. Confere isso na reportagem. A medicina avança, a expectativa de vida aumenta e o que vai determinar como nós chegaremos lá são os passos dados hoje. Na caminhada da Helena, exercícios e boa alimentação. Durmo bem, não preciso tomar remédio, uma vida saudável. E a cabeça, Helena? A cabeça é ótima, né? A receita é velha conhecida na prevenção de doenças cardiovasculares. Não fumar, praticar exercícios, alimentação saudável, controlar o peso, colesterol, a pressão arterial e a taxa de açúcar no sangue. Agora, pesquisadores da Universidade do Mississippi, nos Estados Unidos, conseguiram comprovar que estes 7 hábitos saudáveis também podem reduzir em até 42% o risco de demências. E o estudo vai além. Mostra que um estilo de vida saudável pode reduzir a incidência de demência, mesmo entre aquelas pessoas com alto fator genético. E dá passos importantes para que a ciência consiga entender um pouco mais como funciona essa condição. Vai ajudar com que o teu neurônio funcione bem.
vai ajudar com que ele mantenha uma longevidade, mantenha a vida longa. E a comunicação de um neurônio com o outro, através das fibras brancas, através do potencial elétrico, ela seja preservada. A demência é um conjunto de características como perda de memória e dificuldade para interagir com outras pessoas. Não tem cura, mas o estudo mostrou, tem prevenção. E quanto mais cedo ela começar, mais qualidade de vida para um longo caminho pela frente. Não, tá. Pois é, né, gente? Olha só, aqui no Mundo de Mulher a gente tem falado cada vez mais sobre qualidade de vida, a busca por essa longevidade. E é importante a gente estar se cuidando hoje, pensando sempre a longo prazo, tá? Fica aí a dica. E olha só, agora, gente, a gente vai ficar ao vivo lá no Sesc Paraíba, onde está havendo uma atividade de aula de bordado com as vovós. Que bacana, né? Eu confesso que eu nunca bordei, não sei, tô curiosa aí para saber quem é que sabe. Também já tô sabendo que Dona Salete tem uma super produção com a gente lá para mostrar um pouquinho sobre essa data especial e sobre esse trabalho que é desenvolvido, não é não? Dona Salete já está ao vivo aqui com a gente, já posso brincar com ela aqui, ó. Vamos ver aqui na tela se ela vai estar já conectada. Olá! Boa tarde, Dona Salete. Tudo bom com a senhora? A gente tá só com um probleminha de áudio, que ela tá me escutando, mas eu não tô escutando, Dona Salete. Já já a gente volta com a senhora. Espera só um pouquinho aí, viu, Dona Salete? Aguarda só um pouquinho, que a gente vai voltar com você já já. Posso vir aqui, então? Olha só, gente, então por enquanto que Dona Salete não volta, a gente, olha, vou passar umas informações para vocês. Aqui, hoje, nessa terça-feira, dia 26, é comemorado internacionalmente o Dia dos Avós. E essa data celebra a importância das pessoas idosas, que geralmente são as mais queridas e respeitadas dentro da família. E sem falar que hoje muitas pessoas são criadas por seus avós e acabam vendo neles uma grande referência de amor e carinho. E para falar como conviver melhor e outras questões comportamentais, como a harmonia com os vovós, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio agora o psicólogo, escritor e presidente da Rede Social de Direitos Humanos para o Envelhecimento Ativo Saudável, Fábio Oliveira. Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Fabrício Oliveira. É tudo com F, né? Seja bem-vindo, Fabrício, ao nosso programa. Vai falar dessa longevidade, dessa qualidade de vida e sim dos nossos queridos, né, da terceira idade, porque afinal a gente também tem o objetivo de chegar lá, né? Exatamente, todo mundo quer envelhecer, né? Ninguém quer morrer jovem. Com certeza, né? Envelhecer com saúde e qualidade de vida tem se falado cada vez mais. A gente até vê, né, o que era antigamente. Há 30, 40 anos atrás, pessoas que tinham 50 já eram tidas como velhas e hoje 50 e 60 é o novo 30, não é isso? Exato, é por isso que hoje tem esse novo conceito, né, de idoso, de avô, porque antes, né, nós tinha o avô, aquela pessoa doente numa cama ou aquela senhora no cantinho. Hoje não, o avô tá aqui do lado, tá lá no shopping, tá jogando futebol, né, tá em todo lugar. Exatamente. A gente então isso brinca, é que é legal. Não é? A gente até brinca que o beach tênis é um esporte democrático. E eu conheço, inclusive, pessoas, né, familiares que têm avô jogando com neto, pai com filho e por aí vai. Realmente, a família toda, e você consegue vivenciar isso de uma maneira muito harmoniosa. Exato, isso é quando tem todo esse processo, né, netos com idosos, a ciência chama de intergeracionalidade, né? Que tipo o idoso passando para o neto conhecimentos, sabedorias e o neto passando para ele qualidade de vida, alto astral, né? Tem uma pesquisa de uma universidade americana que eles pesquisaram jovens que moram com netos e não com netos. E essa pesquisa mostrou que os netos que moram com seus avós ou que têm os avós presentes, né, têm o baixo índice de depressão e de ansiedade. Já os avós que viveram com os netos, né, que estão perto, também têm um baixo índice de doenças cognitivas e de depressão. Olha só que perfeito, né? Não é uma coisa só que fica no intangível, né? Exato. A gente conseguiu realmente, estatisticamente, comprovar
né, esse comportamento, essa influência, essa importância dessa relação, né? E uma coisa Nath, Pode né? me chamar Natália, agora, Nath é Pode, mais... adoro. Então Todo tá mundo me bom, chama, Nath. Nath Taveira. Uma coisa, Nath, se você prestar atenção na rua, eu sei que você pratica muito esporte, então está sempre com jovens. Sim. Você vai perceber que os jovens que têm os seus avós, eles são mais empáticos, são mais sociáveis, são mais amigos, mais compartilhados do que os que não. Essa relação com certeza afetuosa. Eu tive um bom relacionamento com meus avós por parte de mãe. Infelizmente já não estão mais vivos, né? Não estão mais tão próximos da gente, né? Aqui no coração e na nossa mente, com certeza na saudade. Mas eu tive uma boa relação, graças a Deus, e eu tenho certeza que isso me influenciou. Inclusive, já falei aqui no Band de Mulher, meu avô foi atleta a vida toda, profissional. Já foi homenageado aqui também, que o pessoal da rádio conhece bastante ele, todo mundo na área de esporte. Então me influenciou bastante, eu e minhas irmãs, a gente se desenvolver também na área profissional como atleta, esportista. Então, grandes ensinamentos, grandes trocas eu tive, graças a Deus, e eu tenho certeza que isso aí vai perdurar para o resto da minha vida, os ensinamentos dos quais eu aprendi com eles. Tá vendo? Um exemplo, né, ao vivo desse processo, o que foi essa influência, né, o que gerou positivamente. A gente vê tantos jovens aí em drogas, né, com coisas erradas e que não teve, né, esse acolhimento. Tem gente que fala, Nath, que o avô estraga, não tem aquele... o avô estraga. Depende. Isso, porque o avô ele tem que ter o limite dele. Sim. E o limite do pai, né? O pai tem que ter aquele limite. Então, o avô não estraga. Muito pelo contrário, o avô, ele tá com aquela vontade, né? Porque ele já está aposentado, ele não está mais na área laborativa, então ele quer fazer um pouco do que não fez com o filho. Ele fica com aquela ansiedade, deixa eu fazer, deixa eu contribuir, deixa eu ensiná-lo, deixa eu, né? Ajudar de alguma Isso, aí os pais acham que é uma invasão. Não é uma invasão, é a oportunidade que ele está tendo de se sentir útil para aquele neto. E é uma gama de aprendizado, né? A gente aprende todo dia com nossos idosos, com nossos, né, queridos velhos, né? E como é que é essa relação? Como é que você poderia, né, dos teus projetos, do teu desenvolvimento, ou quando foi o start, poxa, eu quero me aprofundar mais, né, me especializar nos idosos. Quando foi que deu assim? Isso. Foi assim, há 9 anos atrás eu terminei minha universidade como psicólogo e meu TCC, trabalho de fim de curso, foi sobre sexualidade na longevidade. Eu entrevistei 32 idosos e tinha um canal aí que estava passando uma novela com um casal de idosos sendo massacrados, porque eles estavam namorando. Então, o pessoal da TV me entrevistou os idosos e acabou tendo uma visibilidade com essa história, com esse conceito, como os idosos conversam. Aí aquilo começou a me preencher. Os idosos me ligando, doutor, eu quero conversar com o senhor, não tem um psicólogo só de idoso. Aí eu comecei a me especializar, levantei a bandeira. Então, há 9 anos eu trabalho só com idoso. Nesse processo de 9 anos já fiz 3 pós-graduação ligadas ao envelhecimento. Um eu fiz em Portugal. E terminei o meu mestrado, né, de gerontologia agora em janeiro passado, né, onde eu entrevistei 322 idosos. Nossa. E eles me passaram que no processo de pandemia, os que moram com família sentiram mais solidão do que os que moram sozinhos. Nossa, mas por quê? Por quê? Porque as pessoas, as famílias estavam em casa com os seus né, queridos avós, né, pais. Sim. Já idosos, mas tinham o home office, mas tinha as aulas online. Então, e tinha de ficar vendo Facebook, sim, Instagram. Então, eles não entenderam que tinha que tirar um pouco, 2 horas por aí,
para dar assistência àquele idoso que não estava no clube do idoso, que não estava na academia. A rotina que exatamente. Tinha, Então acabaram excluindo um pouco eles em algum momento. Então eles sentiram solidão nesse processo. E outras até por questão de própria segurança, né? Exato. A questão da contaminação. Isso, outro. Então, a pesquisa focou nos que a família estava ali junto. Entendi. Entendeu? Então, se a família estava ali junto, eles tinham que dar um pause qualidade do tempo no processo. Então. Cronometrar, Sim. né? Vamos conversar com meu avô, com meu pai, vamos fazer um pouquinho social. Mas não, eles acabaram esquecendo, né, aquele momento, e o idoso ficou só, porque sem pandemia ele não estava ali, ele estava andando, ele estava passeando, ele estava jogando bola, né, beach tênis, então ele estava fazendo essas coisas. A sua rotina. E a família não entendeu esse processo. Então, no achado do mestrado, deu que a maioria sentiram solidão. Já os que moram sozinhos, era um processo já, né, de vida deles, então não sentiram. A própria liberdade. Exato. Ali, assim, agora, uma coisa importante, os idosos, eles te dão harmonia para ter na sua vida. Às vezes você está com ansiedade, com alguma coisa, você começa a conversar. Tem gente que me pergunta, Fabrício, eu não tenho avô. Vá no lar de idosos, abrace um idoso, tenha um idoso como avô do coração. Isso faz bem para nós. Com certeza. E você, o que você me falou agora, me veio muito a sensação de leveza, não é isso? Eu acho que essa aproximação com os idosos, ele traz esse carinho, esse acolhimento, esse aconchego. Eu tenho essa sensação, ela está vindo muito forte aqui nesse momento. E realmente, eu espero que vocês possam seguir essa dica aí de quem não tem mais pertinho de você, que tem os lares, né? Que a gente pode, inclusive, a gente vai estar fazendo uma boa ação e também vai estar se acolhendo de alguma forma, né? Com certeza é uma troca muito importante. Mas eu fiquei curiosa, Fabrício, em relação a esse teu projeto sobre a sexualidade. Que eu acredito que seja um tabu muito grande ainda em relação à terceira idade. Eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente até ajudar, também auxiliar, desmistificar isso. Então, esse processo começou aí eu comecei a estudar, comecei a ter contato com muitos idosos. Desse contato gerou artigos científicos, inclusive eu publiquei na Revista Brasileira de Sexualidade Humana um artigo. Eu entrevistei os idosos do Chorinho, sabe o Chorinho lá na pracinha, a sexualidade para eles ontem e hoje, o que mudou. Então ficou um artigo legal, a revista publicou. Eu comecei a entrar nesse mundo, e desse mundo gerou um livro que eu vou estar lançando agora dia 5 de setembro, que dia 6 é o Dia Mundial do Sexo. Então dia 5, na Fundação José Américo, gerou um livro. Nesse livro eu trago duas partes. A primeira parte eu trago o que é sexualidade, porque muita gente refere ao sexo. Sexualidade é um abraço, um carinho, um aconchego, o idoso dar flores, o idoso passear só com a sua esposa, não ter netos, não ter filhos, só aquele momento. Isso é sexualidade. São formas de expressar Exato, o amor isso. E tudo mais. Sexo é outra coisa. E a outra parte do livro eu trago 27 relatos de idosos que eu atendi na questão da sexualidade. Tem um caso lá que a idosa queria conhecer um motel e o esposo não queria levar, porque ele tinha aquela coisa que o motel era coisa para a prostituição. Hoje em dia, motel é para os namorados, para os casais, né, darem Inclusive, os casais que são casados, têm apartamento, moram juntos. Exato. Uma aventura diferente, Isso, né? uma coisa diferente. Então, deu certo. Eles foram ao motel. Porque, assim, tem muitos idosos também que me procuram que o quarto, por exemplo, tinha um idoso que ele queria abraçar a esposa, mas tinha uma santa imensa no quarto olhando para eles, do tamanho da neta. Então ele ficou, doutor, eu não consigo porque ela fica me olhando e eu queria abraçar minha esposa. Porque assim, o quarto é um ambiente nosso, né? É um ambiente muito íntimo. Então a santa fica na sala, que aí as visitas
né, que não gostam de você, rapidinho vão embora. Né? Então é isso, o quarto é só de vocês. E como é quais outros relatos você poderia compartilhar com a gente em relação a essa transformação que é natural da vida, né? Que você falou bem, o antes e o depois, né? Antes sobre a sexualidade, o que é que eles sentiam e agora, nessa terceira idade, como é que eles conseguiram ressignificar essa transição? Primeiro é aprender, né, que a sexualidade é um fator que vai a vida inteira, que prazeres, momentos é a vida inteira, a idade é só um número. Então tem muitos idosos que a minha esposa não tem mais filho, né? Aquela questão de só procriar, então não precisa namorar de jeito nenhum, a idade é só um número. Aí é que ela tem a necessidade de abraço, porque os filhos vão embora, tem a síndrome do ninho vazio. Então aí é que ela precisa ter aquele... né, entender que alguém ama ela, para autoestima e para qualidade de vida. Então eles têm que entender esse processo, que precisam se amar. A gente vê tanto casal aí se separando, porque não se deram de sentar e conversar. Não tiver esse momento, né? De sentar, conversar, de se abrir. Então, procure um profissional, façam isso, porque a idade é só um número. Você ama a vida inteira, até a morte. É tanto que no livro traz aplicativos de idosos para procurar idosos. Eu trago aplicativos só deles, né? E também trago falando sobre alguns mitos. Por exemplo, o mito da Bela Adormecida, que a mulher fica deitada, o homem tem que fazer todo... É o do Príncipe Encantado, né? Isso. Só que não, porque tem uma certa idade que o homem tem algumas dificuldades de ficar, né, ali à vontade para namorar. Então a mulher tem que ajudar. É um jogo de sedução dos dois. Assim que é um casal na vida, né? E isso até a morte. Não é porque eles são jovens, pode. De jeito nenhum. Você tem que namorar, tem que abraçar seu esposo, tem que viver feliz a vida inteira. E amar é uma escolha, né? Exato. Isso é um processo, é diário, é uma escolha diária, né? Eu costumo pensar e agir dessa forma. Tem dias bons e tem dias ruins, isso é para todo mundo, mas amar, sim, é uma escolha, a gente escolhe, a gente tem essa liberdade de escolher, não é isso? E é um processo, é como você falou, e é viver, é um dia de cada vez, e é comunicação acima de qualquer coisa. E tem casais de dó, eu não quero, porque sofreu muito, né? Principalmente a mulher quando fica viúva. Teve algum processo de sofrimento naquele relacionamento, não quer mais alguém. Mas eu tenho casais que cada um mora na sua casa. O importante é a gente ter qualidade de vida, né? Eu tenho idosas que não têm namorado, tem algumas alternativas que ela faz, alguns brinquedos, algumas coisas. O negócio é viver até os 100, 120 anos. E se autodescobrir está aberta para isso, né? Exato. Será que a Dona Salete já está pronta para conversar com a gente? Vamos ver se eu consigo escutar agora a Dona Salete. Vamos aqui. Dona Salete, consegue agora me escutar? Vamos ver se a gente consegue escutar a Dona Salete. Boa tarde. Olá, Dona Salete. Boa tarde, estou ouvindo. Olá, como é que a senhora está? Eu estou bem, graças a Deus, muito bem. Estou com você quando está aqui agora, hoje. Que coisa boa! A senhora sabe que hoje é um dia especial, que é comemorado o Dia dos Avós e das Avós. E aí eu queria saber se a senhora tem netinho, netinha, como é que tá o coraçãozinho aí hoje? Eu já tenho bisneto, mas estou bem. Eu recebi a presença de todos na casa, fizeram uma confraternizaçãozinha. Todos os netos estão presentes. Olha que coisa boa! Eu sou muito por todos, meus amigos, porque eu faço pronto, me levei para todo mundo.
Que delícia, hein? Como é que é a rotina com seus netos e bisnetos? Conta aí um pouquinho pra gente. Não ouvi. Conta aí um pouquinho de como é a sua rotina com seus netos e bisnetos, já que a senhora é tão querida por eles. Como é a rotina? Eu moro com neta, né? Sim. A minha filha tem um casal, aí eu moro. Aí vivo sendo sempre aqui o certo, eles vêm me trazer, vêm me buscar, não faço questão. Quando tem umas festinhas, sempre convida, me leva, tá? Já que eu não vai estar sozinho, aí eles vêm me buscar e vêm me deixar. Ah, eles buscam e deixam a senhora, é? Que coisa boa, hein? Eu tenho uma neta que está no exterior, tá? Mas todos os dias ela liga para saber como é que estou, se eu estou bem. Aí, estou muito feliz, assim, porque eu estou muito assistente da família. Então, dos meus netos, do meu instituto. A senhora participa ativamente da vida dos seus netos, então, né? Isso é muito importante. Eu estava aqui conversando com o Fabrício, o psicólogo, ele falou dessa importância da interação, dessa relação na construção, inclusive, da vida das crianças, né? O Fabrício me conhece, ele foi lá na agência do Eugênio e ele viu minha família lá, fez uma viagem conosco também e ele viu como é o tratamento de todo mundo comigo. Sempre, em primeiro lugar, a idosa, né? A mãe. E Fabrício... Tá? Porque eu vejo que não tem o prazer que eu tenho, sabe? De participar sempre com meus. Que coisa boa, hein? Poder chegar na longevidade assim, com essa relação saudável entre família, é muito importante. Mas Fabrício me contou que a senhora também faz parte de um projeto aí que borda, que gosta de fazer algumas coisas. Conta aí um pouquinho pra gente sobre sua rotina aí no SESC. Olha, eu posso no SESC lá todo dia, meu jefe me traz todas as tardes, inteira no SESC. Tudo que tem no SESC, aí eu estou sempre em primeiro lugar. Estou chegando. E só faz as coisas. Dona Salete, a senhora é um amor, viu? Quem sabe eu vou um dia visitar aí para conhecer esse projeto. E eu quero ganhar um bordado aí, já tô pedindo um mimo aí. Lá bem a cara da minha avó também bordava, fazia muitas guloseimas e tudo. Me deu uma saudadezinha dela, mas ó, agradeço demais a sua participação aqui com a gente. Um feliz dia da avó, que a senhora fique com Deus, ele lhe abençoe demais, lhe dê muita saúde e muita luz, viu? Um cheiro e obrigada, até a próxima participação aqui no Bando Mulher. E, gente, olha só, vou chamar o rápido intervalinho, mas já a gente volta com o seu programa, hein? Não sai da telinha da TV Manaíra. Gente, mas olha só, antes da gente voltar com os conteúdos aqui do Bando Mulher de hoje, eu quero falar com você que está nos assistindo agora. Já estou com meu celular na mão aqui, conectado no @TV Band e Manaíra. Eu quero saber o que é que você está achando do nosso programa de hoje. Então vai lá, já acessa e deixa o seu comentário. E se você está acompanhando a gente no YouTube, também já deixa o seu like e compartilha o programa, que tem muita coisa boa ainda pra gente papear aqui no seu Bando Mulher, tá? E falando nisso, ó, em rede social e tudo mais, você já teve o seu cartão de crédito usado por golpistas? Um levantamento feito com 1.300 empresas de comércio eletrônico revela que ocorreram 9 milhões de fraudes entre os meses de janeiro a abril aqui no Brasil. Confira a reportagem.
golpistas usaram dados do cartão de crédito da Mara para gastar mais de R$500 em compras online. Ela percebeu ao conferir a fatura. E aí eu só fiquei em paz depois de uma semana que devolveram o meu valor, eu recebi outro cartão, aí eu fiquei mais tranquila. Um levantamento com 1.300 empresas brasileiras de comércio eletrônico aponta que ocorreram 9 milhões de tentativas de fraude entre janeiro e abril. Isso equivale a 4% do total de transações no período. O dia preferido dos golpistas é a segunda-feira e o horário mais comum é entre meio-dia e 2 da tarde. O pessoal tem a impressão que a fraude acontece na madrugada e à noite e não é verdade, né? O fraudador trabalha com isso. Então ele faz a fraude no horário comercial, assim como todo mundo. E é até mais fácil para ele se esconder, porque uma transação às 3 da manhã salta muito mais aos olhos do que uma transação às 3 da tarde. Vocês acreditam que durante a gravação dessa reportagem, eu mesmo recebi um SMS dizendo que uma compra de quase R$5.000 havia sido feita no meu cartão? Olha só a mensagem. Mas eu desconfiei do telefone que eles pediram para ligar de volta. Não é um número oficial do meu banco. O que eu fiz? Peguei o telefone que aparece atrás do meu cartão e a central de atendimento me disse que não havia sido feita nenhuma tentativa de fraude. Ou seja, os golpistas me mandaram essa mensagem. E eu liguei de volta para ver o que eles tinham a dizer. De cara, o atendente pediu meus dados. Por gentileza, me informe a agência e conta para que eu possa localizar o que está acontecendo. E você não consegue, pelo meu CPF, localizar a minha agência e a minha conta? Viu só? Quando eu crio uma resistência para passar os dados, a ligação cai. Para reduzir o risco de cair em fraudes, evite deixar o cartão salvo em muitos sites e aplicativos. Não faça compras em computadores de uso coletivo, desconfie de preços muito baixos, verifique a reputação da loja em sites especializados em reclamações e fique alerta com ofertas que só aceitam pagamento no boleto e no Pix. Gente, sempre alerta, né? Infelizmente a gente está apto aí a estar passando por esse tipo de golpe, afinal muitas compras online são feitas, ainda mais depois dessa pandemia toda, a gente criou esse hábito, mas fica alerta e as dicas pra gente estar se prevenindo, tá? Mas gente, olha só, vocês viram, Gretchen lançou um clipe musical, fechosa ela, a gente já sabe, né? E o nome da música do seu novo clipe se chama Fênix do Amor. Acompanhada do marido, o músico paraense Esdras de Souza e um elenco jovem, a gravação ocorreu lá no Belém do Pará e o vídeo a gente possível ver que ela dançando o hit Bike Som, que é um estilo musical bem conhecido pelos paraenses. Também compondo o clipe, os dançarinos usam cores vibrantes. A gente vai conferir agora o clipe da Maria Gretchen. Olha só. Fênix do amor, Fênix do amor. Não importa o quanto ganha, não importa o que faz, o importante é se sentir completo e nada mais. Eu aprendi com a vida que eu sou prioridade, isso é realidade e não é só vaidade. Não importa o que digam, podem falar de mim, meu brilho ofusca hater, comigo é assim. Não importa o que digam, podem falar de mim, meu brilho ofusca hater, comigo é assim. Fênix do amor. Fênix do amor. Eu sou a Fênix do amor. Eu sou a Fênix do amor.
Gente, tava aqui conversando com o doutor Fabrício. Gretchen é icônica, né, doutor? Não muda, né? Não a muda, mesma né? coisa, Se a mesma reinventa coisa. o tempo inteiro. É sinônimo de alegria, no mínimo, né? Não deixa o baixo astral, Não né? deixa o baixo tomar astral. conta, isso e mesmo. também é um exemplo de longevidade, E uma né? pessoa que é tão criticada, né? Ah, porque isso, você é idosa. Que isso, a vida, sabe? As pessoas costumam criticar o que elas não têm coragem de fazer. Com certeza. Então tem aquelas pessoas que acham que depois dos 50 tem que se fechar. E a Gretchen não, ela é o contrário disso. E é isso, toda pessoa depois de 50, 60 tem que ligar aquele botãozinho do F, né? do F e ser feliz. Sim, né? eu acho que a gente pode até antecipar essa apertada aí. Inclusive, eu estou nessa fase me reinventando, vivendo um novo ciclo dessa forma, com responsabilidade, é claro. Mas olha que interessante, gente. A Gretchen, inclusive, botou nas redes sociais dela que o nome dessa música, Fênix do Amor, ela escolheu porque ela é como uma fênix, ela se vê como uma fênix. E a gente falou disso, né, de ressignificar, se ressignificar diante dos seus ciclos. E é o que ela fala, que não se importa com o que as pessoas falam, né? Que ninguém vai apagar o brilho dela. E é exatamente isso que a gente estava falando aqui. Isso. Né? Da gente não deixar que as pessoas dominem a nossa mente, as nossas escolhas e a nossa vida de uma forma geral. Não é isso? Exato. E se, por exemplo, eu tenho muitas idosas hoje youtubers, né? Elas têm, eu tenho uma amiga idosa que ela tem um site Envelhecer com Estilo que tem mais de 50 mil visualizações. Olha só, já fica o convite para a gente trazer aqui. Então, ela pode ser... via Google Meet. Via Google Meet, Perfeito. mas ela tem 4 sites, Envelhecer com Estilo, tudo ligado ao envelhecimento, né? E bomba a rede social dela, porque ela traz empoderamento para a pessoa depois dos 60. Isso. E falando de estilo, a gente fala sempre aqui de moda aqui no Band Mulher. Inclusive, já fica, né? Já falei do convite, mas vou reforçar aqui para a gente fazer essa interação aqui, que é importante. E é gostoso. Eu sou o criador, né? Do concurso Miss Longevidade. Ah, você? Isso, eu criei em 2019, foi no Shopping Manaíra, foi um sucesso. Aí veio a pandemia, me deixou muito triste. Graças a Deus, com essa liberação, com vacina, tudo, já tem a data, vamos fazer agora, vai ser dia 10 de outubro, no Espaço Cultural. O Miss e o Mister Longevidade 2022. Gente, estejam convidados. Ah, eu quero participar sim, se eu estiver por aqui em João Pessoa, com certeza. Vou fazer questão de presenciar e prestigiar esse evento. E traz autoestima, né? E é tão importante, uma coisa que os netos me perguntam, doutor, mas meu avô tem tudo, o que é que eu possa dar? Sente do lado com uma caneta, um papel em branco e peça para ele contar momentos importantes da vida dele. Isso é um presente. E lá na frente, quando você tiver filhos, você vai mostrar para os seus filhos. Olha o que o seu avô fez, olha a importância, olha o que ele criou. Isso me deu uma reflexão. O ano passado eu perdi um cliente meu, um idoso, que ele fez muito aqui em João Pessoa, muita coisa importante. E o neto mal ia visitá-lo. Então, aí me deu uma reflexão, por que não? Já que tem muitos idosos que já têm tudo, né? Qual o presente? Escrever a história dele. Perfeito, doutor. Eu vou lhe agradecendo aqui a sua participação. Obrigado. Deixando mais um convite aqui para você retornar. Tá, a gente continuar será um prazer. falando sobre essa longevidade com qualidade de vida, fortalecendo essa relação, né, de saúde, de mentalidade, né, para a gente realmente pensar a longo prazo, a gente fortalecer essa identidade que realmente faz parte da nossa construção como um ser. Eu realmente tenho certeza absoluta de que meu avô e minha avó fizeram parte de quem eu sou, do que eu sou hoje. Tenho certeza disso e fica aí essa reflexão para você. Nesse início de semana, tá fortalecendo e curtir aí. Você tá com seu avô e sua avó, aproveita aí, dá um abraço. Se não pode dar um abraço, manda uma mensagem especial para ele. Um beijo que eu tenho certeza que ele vai amar esse presentão. Ó, um beijo grande. Amanhã a gente tem um encontro marcado aqui na telinha da TV Manaíra de novo com o seu Band Mulher, hein? Te aguardo.
Saúde Mulher. Oferecimento Laboratório Maurílio de Almeida. Mais de 60 unidades na Paraíba. Saúde é o que nos aproxima.